No Brasil, a gente teve uma violência muito grande, principalmente no começo da escravidão, teve muito escravo sendo trazido da África e detonado. A parte mais sombria, eu acho que foi no começo ali da cultura de cana-de-açúcar no Nordeste. Ali foi muito homem que eles traziam e durava, na média, 5, 6 anos o escravo. Depois trazia mais, porque era muito curta a distância. É interessante isso. A proximidade com a África, naquele período, fez com que o escravo ficasse, entre aspas, relativamente barato para levar para o Brasil. E colocava na plantação, que a plantação é um trabalho muito simples. Aonde a gente começa a ter uma escravidão, onde o escravo pode se libertar, ficar rico, é no ouro, em Minas Gerais. E aí tem um lance que as pessoas que sabiam... Você conhece essa história, Trisoitão? Nunca tinha ouvido. E aí, então são duas etapas, né? Na cultura da cana-de-açúcar, o pessoal, tratava, que era como, o preço era mais ou menos como um carro, né, no começo. Um negro, um carro. Tratava como se fosse infelizmente, mas tratava como se fosse uma máquina. E eles faziam uma conta lá, se durar 6 anos, está no lucro. Se durar 5 anos, está no lucro. Então, sabe, trazia e morria muito e trazia só homem, por isso que o Brasil veio 4 milhões de negros para o Brasil, e não tem o que seria proporcional, foi 400 mil para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem muito mais que no Brasil. Aonde você começa a ter negros que conseguem comprar sua liberdade, conseguem ficar ricos, conseguem construir igreja, conseguem sair, é quando você traz os negros da costa da Nigéria ali, que são os negros Mina, que são que conheciam o minério de ouro, sabiam reconhecer. Minerar. Ouro. Já tinha o know-how, né? Porque o português não sabia, não tinha ouro em Portugal. Como é que eu vou saber o ouro, reconhecer e tal? Eles traziam esse negro que era mais preparado, mas tinha o know-how para encontrar ouro, peneirar e tal. E aí esses negros, eles tinham performance, conseguiam esconder um pedaço de ouro aqui, outro ali, iam juntando e compravam a própria liberdade e continuavam e ficavam ricos. Não todos, mas alguns. Então, o que muda é a forma econômica. Então, um negro de mina custava muito caro. Um negro trabalhador braçal era mais barato. Um garoto... Tem os preços, gente. Infelizmente não, tem. Isso aí é amplamente divulgado. Inclusive, amplamente divulgado. O valor da mulher diminuía várias vezes durante a vida e o valor do homem aumentava várias vezes até atingir o pico com 40 anos, né? Depende das habilidades. Se ele tivesse habilidade, ele valia muito mais, enfim. Não, mas o homem com 15 anos não vai ter habilidade de 40, né? O de 40 tem uma profissão, né? Mas a curiosidade que eu ia te contar é outra. O que acontece? O caminho entre a África e o Brasil era uma viagem horripilante, desgraçada. Atrás dos navios negreiros iam bandos de tubarões, porque ia morrendo gente, eles iam jogando os corpos no mar. E o tubarão ia atrás comendo. Só que não era uma viagem tão horrível quanto para os Estados Unidos, que é uma viagem muito mais longa e passa pelo Equador. Passa por um calorão e ficava... O Equador geralmente não tem vento. Você fica numa paradeira, meu irmão. O pessoal que sabe o que é vela, sabe o que é isso. Você atravessar o Equador, você fica às vezes dias, bicho, que não vai para lugar nenhum, não é isso? E o calor, e não tinha água boa, etc e tal. O que acontece? As pessoas não têm essa dimensão. Quando você está numa situação dessa, se você tem pressão alta, você não desmaia. Se você tem pressão baixa, você desmaia. Quanto maior a pressão, maior a possibilidade de você não morrer desidratado. Você vai reter mais. Com menos sal, você vai reter mais líquido, né? O que acontece? No Brasil, seleção artificial, o pessoal que é descendente de negro e branco, não dá diferença em pressão. Aqui nos Estados Unidos, se o cara é negro, quase certo ele tem problema de pressão alta, porque houve uma seleção artificial na vinda deles para cá. Mas eu queria voltar para a parte da Grécia, porque eu acho importante a gente mandar a mensagem do que é o seu cidadão e do que eu acredito e defendo, né? Porque você também concorda que você não quer soltar a franga desse conservador que está dentro de você, né? Você vai ser ainda conservador, que você está meio... Vamos ver, tenta segurar. Mas na Grécia... Todas as vezes que eu concordo em violar o PNA é por alguma ordem direta de Jesus. Não tem nada mais conservador, não é isso? Inclusive, tem um artigo, o Bitcoin e os Pobres, quem tiver interesse, pesquisa aí, de Michel Popesco, que ele fala que
O Bitcoin é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo, né? Mas o que eu ia falar para ti era o seguinte: na Grécia, o que acontecia? Você teve a Revolução Hoplita. Em Atenas teve a Revolução Hoplita, porque a pessoa, para poder opinar, decidir, ela tinha que lutar para defender a cidade. Então vinha uma força invasora, você vivia na cidade. Se você defendia a cidade, você podia apitar. Se não, cala a boca, né? Se você não defende a cidade, não bota o seu na reta, você não tem. Cala a boca. A primeira eleição que tinha na Grécia era para eleger o general que ia comandar os caras que iam lutar. A primeira eleição é essa. Eu vou obedecer... Isso já foi demonstrado, Berlim Minas, há mais de 100 anos. Toda corrupção advém da separação de controle de propriedade. Essas guerras só acontecem porque Putin e Zelensky não mandam o filho deles para frente, não é isso? Se fosse eles para morrer, não tinha guerra nenhuma. Eles terminavam em acordo rapidinho, não é isso? Defender a cidade, defender o seu país é um privilégio, porque isso dá a cidadania. Deu a cidadania, você tem direito a votar e opinar. Se você servisse o Império Romano como soldado, você virava cidadão. Estados Unidos outra vez. As mulas de Mário. Mário foi o cara, o general, que profissionalizou o exército e o exército passou a servir, não a lei, mas a quem pagava o salário. As forças, inclusive no Império Brasileiro, até quando as guardas nacionais eram maiores do que a Marinha e o Exército, o Brasil era um país que tinha características de uma república, embora fosse uma monarquia. Na hora que o Exército Profissional passou a Guarda Nacional com a Guerra do Paraguai, eles passaram a servir quem pagava o salário, né? Perfeito. Eu acho que o que causou a derrota do Brasil foi a porcaria do Solano Lopes, que gerou a Guerra do Paraguai, inchou o exército brasileiro, e o exército, depois daquele inchaço, ficou guloso, o general já... E reduziu as guardas nacionais, que eram pessoas que trabalhavam gratuitamente, inclusive título de tenente-coronel, até na República, é tenente-coronel da Guarda Nacional, que sobreviveu até a República. Enquanto as guardas nacionais fossem maiores que as Forças Armadas, o Império nunca cairia, não é isso? Foi uma conjunção. Se não fosse o Solano Lopes, não teria caído. Se não fosse a condução ali da Lei Áurea, também não. Se o Exército Brasileiro não tivesse essa coisa de planejamento central, positivista, bisavô do comunismo, se não fosse o Marechal Deodoro, um cara que teve um comportamento calhorda, não teria caído. Se o Pedro II não tivesse em depressão, porque ele era um Habsburgo, ele tinha depressão, a princesa Isabel estava em depressão profunda, falava, deixa pra lá, vamos embora. E se ele não tinha filhos, em vez de casar a filha com o inglês, porque não casou com o primo e reuniu de novo com Portugal? Você já imaginou se voltasse a ser reunido, Reino Unido no final do Segundo Reinado? Que maravilha que não seria para o Brasil, para Portugal e para as colônias, não é isso? A princesa Isabel casou com o Conde D, francês. Ele era um... Mas em vez de casar com esse cara, por que não casou ela com o primo para voltar a reunir, fazer uma união real entre Brasil e Portugal? Ah, não. Ali ia sair monstrinho, cara. Aqueles Habsburgo já estavam muito primo com primo, cara. Não pode, não, cara. Já a endogenia estava alta demais, né? Demais, cara. Demais. Já tava monstrinho demais, cara. Ia sair nego com um tentáculo na orelha, assim. Pô, não faça isso, não. Um dos grandes erros também. A parte da Grécia, porque é importante isso. Eu acho que aqui no Brasil, e no mundo também, mas principalmente no Brasil, se perdeu essa percepção. Nos Estados Unidos, você é um imigrante, se não for de país muçulmano, brasileiro, você, servindo o exército americano, você vira cidadão. No primeiro dia, inclusive infantaria, tem gente que faz 89 dias de treinamento, no 90º dia recebe o passaporte americano. Se você servir um dia a qualquer força, não precisa ser federal, pode ser guarda nacional estadual, você se torna americano. E qualquer visto de residência, qualquer green card, você consegue servir aí. Quem tem menos de 26, 25 anos é o caminho mais rápido do cara virar cidadão americano, né? E bolsa, se você servir 2, 3 anos, tem vários esquemas Blue Ribbon, inclusive o próprio Michael Saylor fez faculdade e tudo mais com bolsa de militar, né?